Fala galera, beleza? Tô de volta pra vocês aqui depois de Dublin Pro, que foi foda, foi animal. Foi muita coisa acontecendo, a gente chegou lá muito cedo. A gente fez umas imagens pra vocês que a gente queria mostrar um pouquinho de como é que foi, dos bastidores e tal. Mas a gente tava fazendo muita coisa, não parou. Na noite anterior a gente ficou até tipo 1 da manhã fazendo um monte de coisa e arrumando pastinha de todo mundo. E aí 5:30 da manhã a gente acordou. Aliás, a Má acordou? Que hora você acordou, Má? Eu acordei 4:30. A Má acordou 4:30 da manhã. A gente chegou lá umas 6 e pouco, porque às 7:30 abriria as portas pra vocês. Abriu as portas pra vocês? Para as 8 horas começar com o conteúdo. Então, obrigado pra todo mundo que foi, que chegou cedo. A gente recebeu um monte de feedback bacana, a gente gostou bastante do que vocês gostaram, que vocês aprenderam, que vocês fizeram coisas novas, que foi motivador. E foi a primeira palestra da Má também, que é de palestra de verdade, né? Porque geralmente ela fala da vida. Só que era tanta coisa, tanta pergunta, que a gente tinha um sisteminha pra pegar as perguntas e não deu tempo de responder tudo. A gente ficou, acho que, mais ou menos 25 minutos, 20 minutos respondendo perguntas, mas não deu tempo, porque era muita pergunta, chegava uma atrás da outra e tal. Então, o que a gente resolveu fazer foi responder essas perguntas pra vocês, estando aqui hoje, que são perguntas que fizeram lá no Dublin Pro, que não dá tempo de responder. Então eu vou responder pra vocês aqui. E como as perguntas foram feitas, a maioria delas na turma da tarde, elas estão em inglês. Então eu vou ler pra vocês em inglês, vou traduzir na medida do possível, né? Vai ser uma tradução freestyle. E vou responder da forma mais sincera possível, se é que vocês me entendem. A primeira pergunta que vocês fizeram lá no Dublin Pro foi How to ask about visa sponsorship. So, como que eu pergunto então de visto de trabalho numa entrevista? Você não pergunta de visto de trabalho numa entrevista. Você pode falar de duas formas. Geralmente quando você vai aplicar pra vaga, quem tá aplicando sabe, eles geralmente perguntam: você tem permissão para trabalhar full time na Irlanda? Você precisa de visto de trabalho para você poder trabalhar? Você já pode sinalizar lá naquele começo. Você pode sinalizar pro RH no seu screening, que é na sua entrevista inicial. O RH, quando fala com você, o recrutador, quando fala com você no começo, é para pegar um pouquinho de informação sua geral também. Você, como é que você tá, a questão de notice period, quanto tempo você precisa dar de aviso prévio e tal. E aí você pode falar: ó, eu preciso de visto de trabalho, só para avisar vocês trabalham dessa forma? E pode ser que eles falem: não, a gente não trabalha, I'm sorry. Pode ser que eles falem: não, a gente vai ver. Então é um bom momento de você perguntar nessa hora. Se passou já desse ponto, você tá falando com um hiring manager, ele provavelmente não vai saber, ou ela provavelmente não vai saber dos trâmites burocráticos. Então você tem que falar com o RH sobre isso, tá? Essa é a recomendação que eu faço. Segunda pergunta, que não foi respondida, é who were the candidates that impressed you the most? Oh, bom, não era pra mim essa pergunta. What was remarkable about them? Essa pergunta foi pra Mariana, na verdade, que trabalha no LinkedIn, que fez uma das palestras. Mas se vocês quiserem que eu responda... Sim! Quer que responda? Mas quer que eu responda? Então, eu imagino que a Mariana, quando ela contrata ela não tá enquanto recrutadora, ela não é uma recrutadora do LinkedIn, mas ela é uma hiring manager. Assim como eu no Dropbox e, enfim, o Jeff também, que tava lá, trabalhou na Amazon, ele era um hiring manager lá, e são pessoas que contratam, mas dentro da função de contratando pra sua equipe, pro seu time. Então vamos lá. Os candidatos que mais impressionam, na verdade, que mais impressionaram, foram os que sabiam muito bem articular as respostas deles. Eles sabiam muito bem falar do negócio que eles estavam falando. Parecia que eles já conheciam a empresa, já sabiam as coisas que estavam acontecendo, estavam muito dentro dos problemas, das coisas que são comuns nesse tipo de empresa. Então, por exemplo, empresas como Facebook, Google, Dropbox, eles têm problemas de escala. Tudo que a gente faz é uma escala muito grande, e é um produto que geralmente você não paga pro uso dele. Então, diferente de você pagar um Netflix, você não usa o Netflix de graça, você paga. Ou diferente, por exemplo, você ter um Airbnb, que você pode até fazer a busca de graça, mas você efetivamente faz uma transação para poder virar um cliente, né? Então, Dropbox, Facebook, você usa de graça. Google, você usa Gmail de graça, você usa buscas de graça. Então, como é que você serve uma base tão grande de usuários? Sempre tem problemas em escala. Então, por exemplo, pra gente, se um candidato chega e sabe quais tipos de problemas você enfrenta quando você lida com coisas em escala, você já tá ajudando, porque você já tá cortando no meio do caminho ali. Porque às vezes a pessoa chega com coisas muito longe, assim, do que é um problema que é realista pra gente, e isso fica ruim. Então, como a gente já falou nas dicas, tenta sempre estar ciente do que tá rolando na empresa, que tipo de indústria, como é que ela trabalha, quais são os tipos de dificuldades que elas têm, mais comuns, porque se você chega bem sólido sobre isso e sabe realmente como que você vai ajudar a resolver esse problema, você já tem meio caminho andado já. Então você vai conseguir resolver isso muito fácil. E aí vai impressionar provavelmente o recrutador, porque ele vai falar: pô, essa pessoa eu já me vejo trabalhando com ela, porque a gente vai falar o mesmo idioma, que a gente tá falando a mesma língua. Vamos para a terceira pergunta. Cover letter. Should we send it or not? How long should it be? Bom, vocês têm que tomar cuidado que cover letter, eu já falei no vídeo de cover letter, que é importante você ter uma cover letter. Bom, ela é realmente o que vai em cima do currículo. Ela é a carta de cobertura, né, se você traduzir literalmente. Então, ela é uma carta que fala de você, uma apresentação de você, que vai em cima do currículo. Porém, hoje em dia a gente tá evoluindo muito. O LinkedIn tem um summary que você consegue trabalhar muito bem. Você tem, no próprio currículo, você pode inserir um summary que pode ser muito bem trabalhado. Então, por conta disso, você pode usar o que seria uma cover letter como um summary. Porém, olha que é a grande diferença. Quando você tem um summary no LinkedIn, ele é genérico porque ele tá falando de você, mas não tá falando de uma vaga específica que você tá se candidatando. Ele é pra todo mundo ver, os recrutadores chegarem e acharem você. Se você vai se candidatar pra uma vaga, você deve customizar, não o LinkedIn, mas customizar essa sua apresentação, seja no summary do currículo, seja numa cover letter. E essa cover letter não precisa ser uma carta, efetivamente, um papel impresso em cima do seu currículo. Ela pode ser um e-mail. O seu e-mail que você anexa o currículo pode ser cover letter. Às vezes você tem, quando você aplicar no sistema,
eles pedem lá, você quer anexar uma cover letter? Você pode colocar aqui, sim, quero anexar uma cover letter. Porque lá você pode tentar falar um pouquinho mais do porquê você quer trabalhar para aquela empresa. Então você fala um pouquinho de você e por que aquela empresa. Seria quase que uma versão customizada do seu summary para aquela empresa. Por isso que ainda é importante nesses aspectos. Não é que você tem que sempre estar lá com o negócio, uma cover letter genérica para você mandar, tipo, sou um hard worker. E isso não vale nada, isso você tá perdendo tempo da pessoa mesmo. Então, use de forma inteligente, tá bom? Quarta pergunta. What about ask a feedback after a period of time? How to do this? Então, falando assim, como pedir um feedback depois de um tempo? Eu imagino que enquanto você está candidatando para uma vaga, você quer saber se a pessoa não retornaram, não ligaram de volta, não mandaram mensagem. É uma má prática não retornarem de volta. Eles não retornam de forma customizada, né? De forma manual. Geralmente é um sistema que fala, we're sorry, blá blá blá, mas você não foi selecionado. Então você não tem muito que nem argumentar. Né? Depende muito de onde você chegou, quão longe você chegou nessa entrevista, depende do cargo. Se você está entrevistando o presidente e o presidente chegou na última vaga lá, no último momento e não passou, é bem provável que alguém vai ligar para ele para explicar por quê. Mas se você está aplicando para uma vaga que é entry level, que é bem no começo ali de carreira, às vezes uma vaga mais junior, às vezes até algumas vagas gerenciais, mas comecinho de gerencial e que muita gente aplicou e que você não chegou tão longe, você provavelmente vai receber um e-mail genérico falando que não. Se você não recebeu nada, é bem provável que declinaram, mas acho que vai chegar um e-mail para você. Se não chegou, fica de olho. Se não chegou, manda um e-mail pro recrutador, alguém que te mandou e-mail, a pessoa que te convidou para a entrevista, manda um e-mail falando assim, hi, do you have any updates? Pergunta, você tem alguma atualização, algum update para me passar? E aí vai forçar um pouquinho eles, porque às vezes eles têm um processo que demora, às vezes eles realmente não tem um sistema que nega e manda mensagem. Então você pode cobrar depois de uma semana. Acho que uma semana é um bom tempo, beleza? Vamos para a próxima pergunta. What do you think would be a good professional appearance? De barba, de óculos. Cara, ó, não sei quem fez essa pergunta porque não tem nome, está anonimado essas perguntas. Tá? Aparência de novo, é um pouco relacionado ao que eu falei da relação de quando você impressiona uma empresa. As pessoas que me impressionam são as pessoas que eu vejo trabalhando naquela empresa. Então você às vezes vai trabalhar como um designer numa agência de publicidade, você chega de terno, talvez não seja o ideal. Você vai trabalhar num banco, vai trabalhar como um contador, numa Ernst Young, e você chega lá de bermuda e camiseta, também não casa. Ou você chega com uma camisa xadrez, não acho que é como eles veem um contador. Você vai trabalhar na Deloitte, o pessoal tá sempre social. Então vai depender muito da empresa que você tá aplicando e você entender como eles se comportam, porque isso faz parte da sua pesquisa sobre a empresa. Faz parte como você vai, como é que é o seu dress code, né? Como que você se veste. A mesma coisa, você vai pra balada, ou vai pra um casamento, ou vai pro churrasco, você tem vestimento, você tem dress code, você tem maneiras de se vestir para se adequar ao ambiente. Entrevista de trabalho, dependendo do tipo de empresa, da cultura, você tem uma maneira de se vestir. Então vai da sua pesquisa também. Eu sei que pra falar depende é horrível, mas realmente depende da empresa que tá candidatando e da sua vaga, beleza? Essa pergunta é muito boa. How to answer why are you leaving your job? Como é que você responde quando o recrutador pergunta pra você por que você tá saindo do seu trampo? Sabe qual é a resposta? Com a verdade. O negócio é o seguinte, o ideal é você ser honesto, transparente do porquê você tá saindo da empresa. Depende de como você fraseia essa maneira que você tá saindo da empresa, vai transformar isso em uma coisa positiva, talvez. Então vamos pensar o seguinte, você tá saindo da empresa porque você não aguenta mais o trabalho, você tá puta de saco cheio. Tô de saco cheio, não aguento mais ficar aqui, quero sair daqui. Um motivo muito comum, né? É um motivo comum, mano. É um motivo comum. Muito bem. Então como é que você fala que você tá de saco cheio da empresa? Você fala, vamos falar inglês, falar em português, por isso que uma tradução vai ser um pouco bizarra, mas depois você transforma isso pro inglês. Mas você provavelmente pode falar o seguinte, eu tô em busca de outras oportunidades, eu senti que meu tempo lá já foi, você ficou, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos na empresa, você deu o seu melhor, mas você sente que você tem outras coisas que não já te motivam da mesma forma que motivavam antes, e por isso você tá procurando um outro desafio, uma outra oportunidade. Essa é uma resposta talvez genérica, mas que funciona muito bem. Se você, por exemplo, foi demitido, você tem que falar que você foi demitido. Você fala assim, olha, nossos objetivos não se alinharam e, enfim, aconteceu o XPTO e eles me desligaram da empresa. Pelo motivo de você ter pedido a conta, também pode ter sido, a gente não alinhou nos nossos objetivos e por isso eu resolvi pedir as contas. Resolvi sair. Ou você pode ter saído porque você queria, sei lá, viajar, cuidar da família. Você pode sempre abrir o que você achar que é interessante. Eu não entendo, assim, tem gente, se você tá com medo de falar porque você saiu, é porque você fez alguma merda. Então, se você foi honesto sobre você, se você tá sendo honesto, se a empresa realmente não tava te dando oportunidade, você pode falar. Eu não tava vendo muitas oportunidades dentro da empresa e resolvi que eu ia pursue opportunities outside the company. Então, eu ia buscar oportunidades fora da empresa. Super justo e super comum, porque no fim das contas, isso aqui é business, meu amigo, não é caridade. Então, se você não tá vendo progresso pra você, você pode sim optar por sair, beleza? Cuidado se você tá com medo de falar. Pensa por que você tá com medo de falar que você saiu da sua empresa. Será que você era ruim? Não sei. Próxima pergunta. Ficou mó clima nessa aqui. For non-LinkedIn open positions, is the PDF resume generated by LinkedIn enough? Hein? Para vagas que não estão abertas no LinkedIn, o resumo em PDF gerou LinkedIn enough? Gerou LinkedIn suficiente? Não entendi essa pergunta. Me desculpa. Se alguém entendeu, põe nos comentários que depois eu respondo. Próxima pergunta que eu vou ver se eu entendo. How to face an interview if you're looking for your first job and you don't have
any experiences? A gente acha que respondeu essa pergunta lá, mas vou responder de novo. Se você não tem experiência, que você acha que não é experiência, você sempre tem algum tipo de experiência, que você vai ser uma graduação, seja um TCC que você fez, uma tese, seja um projeto voluntário, tudo isso é experiência, tá? Não esquece que experiência não precisa ser paga. Isso não precisa ser estudando, faz parte de você estudar, você tá aprendendo a fazer projetos, freelance jobs, se você trabalha como freelancer, vale também como você ter experiência. Então, pensando assim no que você fala, não tem experiência, pode ser que você não tenha um cargo formal na sua área, mas você pode usar tudo isso em seu favor. A gente respondeu com mais detalhes, mas como a gente já falou isso no Pro, eu vou pular para outras perguntas. Em interesse ao tempo, in the interest of time, what is the best reference to give when recruiters ask? The most similar with the job or the previous? Se eu entendi aqui, você está pedindo assim, que referência que você dá pro recrutador quando ele pede e você tem que pegar uma vaga parecida ou de empresas anteriores. Então, esse negócio de pedir referência é mais assim para provar que você não é um assassino, talvez, porque é muito difícil você, quando ele se pede referência, você não vai passar referência do seu chefe falando para ele, ó, chefe, eu tô saindo da empresa aqui e vão te ligar aí pedindo referência. Então, você não vai falar diretamente com o seu chefe. Às vezes você não tá falando dos seus colegas também. Pode ser que você recomende um colega, mas qual que é o colega que você provavelmente recomenda? É o que é mais próximo de você, a pessoa que você mais gosta, uma pessoa que vira um amigo, ou uma pessoa que você tem mais confiança. Então, assim, eu acho esse processo, isso assim, é geral, tá? Eu acho que é ok, mas não é um processo que vai efetivamente pegar uma verdade sua se você não quiser ser honesto. Porque é muito fácil você fazer referência de um amigo que trabalhou com você do que você fazer referência de uma pessoa que às vezes não gostava de trabalhar com você, mas era seu chefe, a pessoa era seu diretor, uma pessoa que trabalhava como um colega seu, que você não sabe, não confia muito na pessoa. Então passa o contato que você confia, que você trabalhou junto, não vai mentir passar um primo ou irmão, mas você passa alguém que trabalhou com você, mas que você confia, que você sabe que a pessoa tá ciente que você tá procurando uma vaga de emprego, ou se você tem uma abertura muito boa com seu chefe, sua chefe, você pode falar, ó, então tô procurando pra uma vaga aqui, blá blá blá, eu preciso de referência. Nada mais justo. Vamos ver qual que é a próxima pergunta. How and when to negotiate your salary expectations? Excelente pergunta. Raramente você discute praticamente todas as entrevistas. De processos que eu já fiz, de gente que entrevistei, geralmente é a última etapa. Só que, quando você tá falando com um recrutador lá no comecinho, eles perguntam duas coisas. Eles perguntam, primeiro, qual que é o salário que você tá atualmente, se você tá trocando de empresa, e perguntam se você tem algum expectation de salário. Quando eles perguntam se você tem um expectation, você tem que saber, quanto você quer ganhar, mas muito associado ao que é a base do mercado também. Se você é uma pessoa que tá entrando no mercado agora, não sabe quanto se paga, faz busca. Procura pessoas que trabalham na área, vai no Glassdoor, vai em sites procurar quanto que se paga na média. Se você não souber nada disso, você pode perguntar pro recrutador, falar assim, olha, qual que é o salary range para essa vaga? Você pode perguntar. Outra coisa também importante, a sua experiência também conta. Se você tem muitos anos de experiência ou poucos anos de experiência, vai também diferenciar, porque você vai talvez entrar num nível diferente nessas empresas. Então tudo isso influencia no seu salário, na expectativa. Então você tem que saber. Se você ganha hoje 30 mil, você quer mudar de empresa, 30 mil por ano, tá? Você quer mudar de empresa, você vai trocar por 30 mil por 30 mil? Talvez você vai querer 35 mil, 36, 38. Então você tem que negociar nessas horas. Se eles perguntarem pra você enfim, quando eles perguntarem quanto é o range. Se você não chegou nesse momento e você já passou a base salário, eles falaram, ok, e você tá fazendo entrevista e tá tudo fluindo, é bem provável que eles te façam uma pré-oferta ou uma oferta com um salário que você pode negociar também. Se você passou a entrevista, aí é uma boa hora de negociar. Se você falar assim, ó, hoje eu ganho 30 mil por ano e eles não conseguem chegar nesse mesmo valor ou mais, você quer ganhar mais, eles vão falar logo no começo, falar assim, olha, a gente tá pagando agora de 20 a 25, ainda te interessa? Você pode negar. Então, nessas horas, geralmente você tem essa flexibilidade. De novo, vai depender muito do seu nível de experiência, mas você vai saber quanto você ganha hoje e quanto você quer ganhar. E se você não sabe isso, faz uma pesquisa do mercado, beleza? Próxima pergunta. O que é a próxima pergunta? Is it common for companies to hire by profile more than competencies? Será que é mais comum contratarem pelo perfil do que pela competência? O que é o perfil? É o persona da pessoa? Tipo, se ela é uma hipster, um regueiro? O que é isso? Perfil? Me explica. Não entendi. Eu acho que se você tá falando de perfil cultural, talvez, parte cultural, como que a pessoa, né, se adequa aos valores da empresa, sim, faz parte do escopo de entrevistas eles entrevistarem. Se você pode ser culturalmente adequada para aquela empresa. Acho que sim, se você tem os mesmos valores e tal. Mas eu não entendi o que é perfil. Pra mim tá parecendo uma pergunta preconceituosa, inclusive. How to show your current position on LinkedIn when working in a position out of your career? A gente respondeu essa pergunta também, que é como que você coloca lá uma pergunta que não é da minha área, uma vaga que não é da minha área, como é que eu coloco essa vaga que não é da minha área no meu LinkedIn? Você coloca, mas você não mente. Então, se você é um barista, você é um barista, você não é um customer service. Você pode prestar customer service, mas você não é um customer service, você é um barista. Tome cuidado com gente que pede pra você colocar uma vaga que você não tem, porque eu vou chegar e pegar você e aí eu vou te fuder. Porque aconteceu com a gente no Dropbox. Veio gente falar que é social media porque o cara postava foto no Instagram da cafeteria que ele fazia café, mas ele era um barista. Aí eu fui falar assim, tá, quais são suas métricas? Como que você mensura isso? Como que você cria sua estratégia de social media? A pessoa, não, eu só posto foto. Fala, não, você não sabe porra nenhuma, porque postar foto, todo mundo posta foto no Instagram. Você não é um profissional de social media. E não mente pra mim porque agora você tá com red flag aqui. Então, não mente. Se você é barista e você coloca que você é barista, que dentro do seu perfil de barista você resolveu gerenciar a conta do Instagram deles. E é isso. E se você manja muito de Instagram, e manja de engajamento, sabe como você cria insights, sabe como você olha a audiência, target, você pode colocar isso. E isso vai te agregar muito. Você pode fazer talvez um projeto para aquele café, para fazer eles bombarem no Instagram, e aí você apresenta isso. Mas não mente, beleza? Mentir é feio. Próxima pergunta. Is it possible to have a LinkedIn profile in different languages?
languages? Yes. É possível você ter um perfil do LinkedIn em diferentes linguagens. Inclusive, coloca a sua primeira língua aqui como inglês, porque você tá na Irlanda, focado na Irlanda, e focado no mercado de trabalho em inglês. E você pode ter um perfil em português, que é pra, sei lá, caso você queira voltar pro Brasil, ou aplicar pra uma vaga na Angola ou em Portugal, você pode também ter um perfil em português, ou em alemão, se fala alemão. What should we answer when the recruiter asks how we work under pressure? Você responde com a verdade. Você responde falando como você trabalha sob pressão. Como você trabalha sob pressão? Eu não gosto de trabalhar sob pressão, mas eu gosto de trabalhar tendo deadlines, tendo um timeline que é realista, gosto de trabalhar com projetos que são realistas, mas que são interessantes. E você pode falar que o under pressure vira parte disso tudo. Se você tá com um projeto que tá no deadline talvez mais apertado, como é que você negocia isso? Como é que você trabalha em cima disso? Eu não sei o que é under... Depende muito do seu projeto. Você, sei lá, você trabalha com eventos, e aí vai ter um evento acontecendo naquele dia. Você tem que fazer acontecer naquele dia, senão não rola. Você vai trabalhando pressure toda hora e você tem que falar como é que você trabalha dessa forma. Você gosta? Você faz? Como é que é? Às vezes você trabalha com, sei lá, você é vendedor, não sei, tem metas pra bater e você pensa em táticas pra conseguir vender mais, então. Você tem que ser honesta sobre você. Se você teve uma situação que você estava sob pressão, pensa, como é que você trabalha naquela situação que estava sob pressão? Eu não sei o que você faz hoje, mas se você trabalha com vendas, que é um exemplo mais fácil que tem, porque vendas é número que envolve dinheiro, todo mundo fala de dinheiro, dinheiro todo mundo conhece. Então se você trabalhava lá vendendo 10 reais de cachorro quente toda semana e seu chefe falou, você tem que vender 20 reais de cachorro quente agora toda semana, você tá com uma pressão em cima de você, o que você fez, como é que você reagiu, quais foram as coisas que você fez para continuar batendo aquela meta? Porque é bem provável que você na sua vida teve objetivos e metas na sua empresa que você teve que sempre aumentar e continuar entregando, então você tava com uma pressão que talvez não foi tão direta, porque não é um cara de cima de você falando de alguma coisa, mas que era, enfim, vender mais, fazer mais, entregar mais. Então pense como é que você trabalhava nisso e o que você fazia, quais eram as coisas que você fazia para acontecer e usa isso, e é essa que é a sua resposta. Não tem segredo, é falar a verdade. Simples assim. Até porque se você ficar mentindo, eles vão pegar você no pulo e vai ser muito pior. Vamos lá, próxima pergunta. Being shy, reserved, is it good or bad? Se você é uma pessoa reservada, tímida, é bom ou ruim? Se você é um apresentador de televisão, é horrível, porque você vai ficar muito tenso e triste. Se você é um youtuber, também pode ser muito triste. Se você é um vendedor, pode ser triste. Se você é um ator, pode ser ruim. Se você, sei lá, faz peça de teatro, pode ser, não sei. Talvez se você for um médico, se você não for um... não sei. Tem várias vagas aí que você não precisa ser extrovertido, você não precisa ser, né, saidão, saidona. Tem várias vagas que você pode fazer do seu computador, você pode fazer, às vezes, de um lugar remoto, você pode fazer, às vezes, sem ter que interagir com pessoas, sem ter muita interação social. Não é bom ou ruim, depende da vaga. Se você, qual vaga você está candidatando? Você está candidatando para ser, talvez, trabalhar um chefe de cozinha. Você tem que ficar gritando lá, comunicando com o pessoal, você não pode ser vergonhoso, não pode ser tímido. Se você trabalha com projetos, trabalha com programação, você trabalha com suporte que é só por chat ou por e-mail, você não precisa ser extrovertido. Você pode falar quietinho lá, põe fone de ouvido. Então depende da vaga que você está aplicando. Essa é a resposta. Não é bom ou ruim. São atributos seus. Isso não torna você uma pessoa boa ou ruim. Seguinte, se vocês querem a parte 2, porque tá muito longo esse vídeo e tá tarde, me manda, faz um comentário, fala parte 2, hashtag parte 2, faço a parte 2 pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloque também as perguntas no comentário, porque aí eu vou tentar inserir aqui. Pode fazer em inglês, pode fazer em português. Essas estão em inglês porque estavam lá no evento, no IWM Pro. Vamos ter mais IWM Pro em 2019, pra esse ano chega, porque vai ter Natal, tem viagem, tem um monte de coisa aí. E vamos ter o XP no Brasil, vai dentro do XP, quem tá no Brasil, vai rolar um mini Pro, porque vai ter palestra de trabalho, vai ter palestra de career, a gente vai estar lá, eu vou falar pra vocês de emprego aqui no exterior, de vagas. Então, bora falar disso, bora prestar atenção, vai lá no XP, se você tá no Brasil, vai no XP, não fica de fora que vai ser animal. Tem até pub que vai ter lá. Vai ser outro patamar o negócio, vai ser, ó, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixe seus comentários, curte, manda pros amigos, dá um hashtag parte 2 e a gente se vê daqui a pouco se tiver uma parte 2. Até já, tchau!